Resumo da Carta da Verdade. Alguém pode dizer: esta é uma bela ideia, mas eu seria capaz de fazer isso? É dado a mim ser capaz de fazer isso? Por que não? Deus não faz acepção de pessoas e a mensagem da verdade é uma coisa muito simples de dominar. Em menos de 5 minutos, você pode aprender toda a mensagem da verdade que já foi escrita em qualquer Bíblia do mundo. A partir daí, não se trata de saber se você conhece ou não a verdade o suficiente, mas se você ama ou não essa vida, se você ama esse propósito o suficiente para vivê-lo e sair a demonstrá-lo. Para mostrar como é simples saber a verdade que te faz livre, vou resumir muito brevemente para você. Lembre-se que Jesus disse: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Ele não disse: a verdade vos libertará. Ele disse: conheça a verdade e a verdade vai libertá-lo. Qual é a verdade que devemos saber? Em primeiro lugar, consiste em saber o que Deus é. Todos devem saber o que Deus é. Se você não sabe o que Deus é, você nem mesmo está no primeiro passo do caminho. Como você aprende o que é Deus? Da revelação de Jesus Cristo e daqueles que estão expondo o princípio do Cristo. Se você voltar para Jesus Cristo, você encontrará que ele disse: eu sou a vida eterna. Você já parou para pensar no significado dessa afirmação? Que diferença faz se estou doente ou não, se eu vou viver para sempre? Leva o medo para fora da doença. Eu sou a vida eterna, e não eu serei eterno se eu aprender alguma verdade. Você não tem que aprender qualquer verdade. Você já é a vida eterna, e essa é a única verdade que você tem que aprender. Eu sou a verdade, eu sou o Espírito, eu sou a alma, eu sou divino. O Mestre disse: não me conheces, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e meu Pai somos um. Você não precisa mais se perguntar o que é Deus. Deus é a inteligência do universo. Deus é a vida infinita do universo. Seja esse universo você, as plantas, as árvores, os animais, os pássaros ou os insetos. Deus é a vida de todo ser. Deus é a inteligência, o amor divino, a infinita sabedoria de todo ser. Tudo que Deus é, eu sou. Tudo que o Pai tem é meu. Eu não tenho que procurar por isso. Eu nem sequer tenho que obtê-lo. Eu e o Pai somos um. Tudo está contido em mim. Isso não é um milagre? Você não precisa se preocupar em demonstrar nada depois disso. Você não precisa pensar, nem se dar um tratamento para o suprimento. De agora em diante, o seu tratamento é: eu e o Pai somos um, e tudo que o Pai tem é meu. Como pode essa lei ser mudada? Essa lei foi estabelecida muito antes do tempo de Jesus. Jesus é apenas o expoente disso para o mundo ocidental. É uma lei que existia antes do tempo de Jesus e ele mesmo admitiu isso quando ele disse: antes de Abraão ser, eu sou. Antes de Abraão, esta verdade é. Ele também disse: eu estou com você sempre, até o final do mundo. Esta verdade que existia antes de Abraão, esta verdade vai estar com você até o fim do mundo. Que verdade? Esta verdade. Eu e o Pai somos um, e tudo que o Pai é, eu sou. Filho, tudo que eu tenho é teu. O lugar onde estou é terra santa, e ainda que eu faça minha cama no inferno, eu estou lá. Por quê? Porque isso é não apenas Deus, isto é eu e o Pai, e eu e o Pai somos um. Onde quer que eu esteja, Deus está, nós somos um. Onde quer que Deus esteja, eu estou. E onde quer que Deus esteja, tudo que o Pai tem está também. A eterna vida do Pai é minha vida eterna. A imortalidade de Deus é a imortalidade do meu ser. A imortalidade de Deus é a imortalidade do meu corpo, uma vez que meu corpo é o templo do Deus vivo, pois Deus é a substância da qual meu corpo é formado.
Deus é a substância infinita do universo, Espírito divino do qual este universo é formado, e até mesmo do meu corpo, que é tão imortal como minha vida ou minha mente. Você não pode separar sua vida ou sua mente, exceto por crença, e quando você faz isso, há um velório. Você realiza esse funeral por aceitar o mundo, a crença na separação entre Deus e a criação de Deus. Como Deus é a sua consciência, e como essa consciência está se desdobrando e revelando-se como forma, o que chamamos de criação, você não pode separar Deus da sua criação. É por isso que o Sol, a Lua e as estrelas continuam e continuam. Ninguém acredita que você pode separar Deus do Sol, da Lua e das estrelas. As pessoas só acreditam que você pode separar Deus do seu corpo. Supere qualquer crença desse tipo e lembre-se, eu e o Pai somos um. Deus é a substância e a inteligência deste universo, o que significa que Deus é a substância e a inteligência do meu ser e do meu corpo. Meu corpo é o templo do Deus vivo e Deus está fluindo através dele. Tudo que o Pai tem é meu, não deve ser demonstrado, não é para ser alcançado, mas é meu agora, por causa do meu relacionamento de filiação. Observe que você nem precisa ser o que é chamado de boa pessoa. Não condene você mesmo. Perceba que foi a sua ignorância que o levou a qualquer erro que você possa ter cometido. Essa mesma ignorância levou você à crença de que seu corpo era algo além de Deus e você poderia fazer o que quisesse com ele. Não, isso você nunca pode fazer. Seu corpo é o templo do Deus vivo e você deve tratá-lo como se fosse de Deus e deixá-lo mostrar a glória de Deus. Nestes 2 pontos estão contidos 2/3 da mensagem da verdade. O último terço lida com a razão pela qual temos pecado, doença, falta e limitação. Em algum lugar, em algum momento, a crença em uma individualidade à parte de Deus surgiu. Na literatura bíblica, isso é ilustrado na história do filho pródigo, que se afastou da casa de seu pai e estabeleceu uma identidade própria. Não demorou muito para ele descobrir que a identidade separada não era suficiente para mantê-lo e sustentá-lo. Quando ele desperta para sua verdadeira identidade, ele retorna ao Pai. Agora você assume, Pai, seja a mente em mim e a vida em mim. Em algum lugar na história, a raça humana, ou que hoje conhecemos como a raça humana, se afastou e longe da consciência do Pai e decidiu: eu posso ganhar a vida por mim mesmo. Eu quero ser independente. Eu gostaria de fazer com minha própria vida o que eu escolho fazer com ela. Isso criou uma identidade à parte de Deus, e a partir desse momento tivemos que trabalhar para viver. Tivemos que trabalhar para sustentar nosso corpo, casa, negócios e comunidade. O que nós temos que fazer é perceber: Pai, toda a tua riqueza é minha, toda a tua vida é a minha vida, toda a tua inteligência é minha inteligência, e eu sou testemunha de tudo que tu és. Eu sou aquele ponto da consciência através do qual tu podes manifestar e expressar a ti mesmo. No minuto em que você percebe isso, você está ciente de que todo erro é meramente a crença de que você é uma identidade por si mesmo, algo separado e à parte de Deus, e que você tem uma vida para sustentar, um corpo para alimentar e uma casa e roupas para manter. Mas tudo isso é uma ilusão. A verdade é que sua vida e seu corpo são para Deus manter e sustentar. Você tem levado essa prerrogativa longe de Deus e se colocando como algo separado de Deus. Um ator no palco, às vezes, faz o papel de um mendigo, pelo qual ele pode receber $5.000 por semana. Mas quão infeliz seria para ele se ele realmente acreditasse ser o personagem que ele estava encenando e assim se separar de seu salário semanal de $5.000. Como seria ridículo para ele acreditar que ele era um mendigo só porque ele estava agindo daquele jeito como parte de um roteiro. Mas foi isso que fizemos nessa experiência humana. Criamos a nossa própria identidade. Nós nos chamamos de mendigos. Nós acreditamos que não estamos aptos a sentarmos-nos aos pés do Mestre.
As pessoas esquecem que essas experiências humanas são papéis que elas estão encenando em um drama da ignorância. Na realidade, o mesmo que está encenando é o Filho de Deus, a descendência de Deus, Deus que se manifestou. De fato, ele é o próprio Deus em forma e expressão individual. Você acredita em mim quando eu digo que isso é tudo o que há para ser conhecido da verdade? Não importa quantos livros eu escrevi sobre isso e continuarei a escrever. Isso é tudo o que eu já disse em qualquer um deles no que diz respeito à mensagem da verdade. Eu posso ter dado um passo adiante e o que acaba de ser dito constitui tratamento e depois mais um passo para enfatizar que, na medida em que esta é apenas uma mensagem da verdade, não é suficiente. Depois de ter declarado a verdade, afirmado e reafirmado isso em sua própria consciência, sente-se e espere pela confirmação da voz pequena e silenciosa para dar o clique, e em seguida sua demonstração está completa. Essa é a verdade do ser. Por si só, no entanto, não será suficiente para permitir que você cure ou seja curado. Um passo a mais é necessário, e esse é a consciência espiritual desta verdade que você não pode obter de nenhum homem, de uma mulher ou um livro. Isso tem que sair do Pai dentro de você. Depois que eu lhe contar essa verdade e depois de você entender, pode haver suficiente fogo do Cristo em minha consciência para libertá-lo de alguma discórdia particular neste momento. Tem havido testemunhos suficientes de curas que ocorreram para saber que isso é verdade. Meus 32 anos nesta obra e meu grande amor por ela geraram o suficiente da centelha divina em mim para que alguns sejam levantados e experimentem a cura. Isso é um efeito da minha consciência, mas você mesmo não tem o princípio até que possa trazê-lo adiante como cura. Seja grato por ter tocado o Cristo. A mensagem da verdade é o fundamento sobre o qual todo o seu tratamento é feito. Você pode, a partir dessa verdade simples, construir para si horas e horas de tratamento, mas não pare nesse ponto. A mensagem não cura, o Espírito faz o trabalho. Depois de ter feito suas declarações da verdade, sente-se e desenvolva essa atitude de escuta. Ouça essa voz pequena e silenciosa. De repente, você sentirá algo dentro de você. Pode ser um brilho, pode ser apenas um pouco de percepção de alguma coisa. Pode ser uma respiração ou pode ser luz. Você pode ver uma luz brilhante ou você pode ver uma sala inteira se iluminando. Pode ser que, como Jacob Boehme, você possa ver por trás de toda a natureza, através das roseiras e da grama e através das árvores, através de todas as aparências, através de todas as formas. Se você está apenas em silêncio o suficiente, você pode ter qualquer tipo de experiência mística. Você pode se encontrar sintonizado em Deus para poder realmente dizer: eu vi Deus face a face. Ou você pode realmente ter um contato com a mente que estava em Cristo Jesus, que é a sua mente. Qualquer uma dessas coisas pode acontecer com você, desde o pequeno toque de um sentimento até uma tremenda experiência mística. Todos aqueles de nós que estão conscientemente neste caminho, que podem viver amanhã, tarde e noite com a literatura inspiradora de hoje e ontem, não podem perder isso. Cada um de nós deve ter a mais mística e inspiradora das experiências. Você pode perguntar: que valor tem isso? Pode não ser de muito valor se toda a sua atenção estiver focada na experiência, porque essa experiência é um efeito também. É maravilhoso tê-la, mas apenas como uma evidência de que você tocou a Deus. Não é tão maravilhoso se você simplesmente quer vivenciá-la repetidamente, vivendo a maior parte do tempo no reino do efeito, sempre querendo e se satisfazendo com os efeitos. Isso nos leva ao assunto da gratidão novamente. Não agradeçamos porque vimos uma luz. Sejamos gratos porque, vendo a luz, sabemos que tocamos a consciência de Deus. Não vamos ser gratos apenas porque conseguimos alguma experiência mística e temos visto através da natureza, mas sejamos gratos por esta evidência de ter tocado a Deus ou ao Cristo.
Expressemos gratidão pela causa, não pelo efeito. Vamos compreender efeito meramente como uma evidência. Toda demonstração que você fizer deve ser tratada dessa maneira. Não seja muito grato pela demonstração em si. Seja grato, sim, mas deixe que sua gratidão seja porque a demonstração foi uma prova de que naquele momento em particular você tocou o Cristo, que você teve a consciência, a graça com a qual tocá-lo. Esse é o verdadeiro sentimento de gratidão. Voltando novamente ao ensinamento do Mestre, você lembra que ele disse: Eu tenho carne para comer que não conheceis. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, mas a água que eu lhe der será nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Esse é o ponto que venho levantando sobre gratidão. Lembre-se, o Cristo tem uma carne que irá produzir todas as formas de bem para você. Se você tocar essa carne que o Cristo tem para te dar, se você uma vez tocar essa fonte de água dentro do seu próprio ser, você terá qualquer coisa e tudo que for necessário para o seu cumprimento. Mas o seu desejo, então, não será tanto pelas formas, como será pelo sentido contínuo de alegria que vem de saber que este espírito interior fluirá para fora, como qualquer forma que você necessite a qualquer momento. Eu tenho carne que você não conhece, tenho substância e consciência, um princípio. Então eu não tenho que depender de qualquer coisa, circunstância ou condição no reino exterior. Eu não ponho minha fé em um homem, em uma organização, em um emprego ou em algum investimento. Se todas essas coisas me fossem tiradas, eu ainda teria uma consciência da qual todas as coisas fluiriam novamente. Vamos parar de viver do maná de ontem. Nós temos dependido das economias que guardamos ontem. Nós dependemos da boa vontade que construímos ontem. Nós recebemos alguma herança familiar ou confiamos em uma reputação feita em nossa juventude. Nós esquecemos que tudo isso é o maná de ontem. O maná de ontem pode ser tirado de nós. Portanto, vamos aprender agora, mesmo enquanto estamos aproveitando todo o bem de ontem, que nós não estamos vivendo do maná de ontem, mesmo sendo gratos pelo acúmulo de bens que está conosco desde ontem. Nosso maná nos vem todos os dias. Vamos aprender a ser gratos por um princípio que nos permite, não importa o que a cena humana possa ser, ter a carne que não conheceis. Lembre-se, Deus está sempre se desdobrando e revelando-se como minha consciência individual. Portanto, todo o bem flui da minha consciência a cada momento do dia ou da noite. Deus é minha própria consciência. Onde eu estou, essa consciência está. Onde essa consciência está, eu estou. Portanto, neste exato momento, todo o bem que eu preciso e tudo o que eu preciso está fluindo para fora do centro do meu ser, exatamente onde estou. Tudo o que Deus tem, Deus infinito, consciência divina, minha consciência está manifestando. Eu não tenho que temer a idade, porque minha consciência será para sempre a fonte infinita do meu suprimento. Deus, individualizado como minha consciência, será a fonte do meu suprimento pela eternidade.